E o Andréas Pereira já pode estrear aí com a camisa do Palmeiras. O jogador foi registrado hoje, saiu no bid e já pode vestir aí a camisa do Verdão na próxima partida. O jogador que vai embarcar no Brasil vai treinar aí durante a data FIFA para ficar no seu melhor condicionamento físico, mas já pode estrear com a camisa do Verdão. Inclusive, deixa eu trazer aqui a matéria do jogador aí que bidou. Andréas Pereira bidou. Olha a matéria aí, ó. Andréas Pereira é registrado no bid e pode estrear pelo Palmeiras. Então o jogador já está em condições de jogar com a camisa do Verdão. Nesse vídeo vamos trazer o Pascoal, o Zinho, debatendo sobre o Palmeiras. Palmeiras que na última partida empatou com o Corinthians 1-1, resultado que acabou sendo ruim, mas agora é pensar na próxima partida do Campeonato Brasileiro. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com mais notícias do Palmeiras. O Lopes tentar de cabeça e aí vira confusão. Mas eu não achei, Zinho, que o Palmeiras tenha feito um mau jogo, não. Não achei que o Palmeiras jogou mal. Teve falha na marcação no gol do Corinthians. Teve falha. Palmeiras mereceu ganhar o jogo, Tetra? Se a gente for ver quem propôs mais o jogo, quem teve essas estatísticas todas aí, né? Que pelo contrário, eu acho que é importante, mas isso não diz o que é o jogo, não. Porque às vezes você tem a posse de bola, você tem até chute no gol, né? Quantos chutes no gol? Mas de repente não foram chutes que o goleiro fez defesas milagrosas, foram chutes assim que foram chances claras, bateu no gol, né? O goleiro pegou ali, foi uma bola rasteira. Tem que ver o jogo mesmo, assistir o jogo para saber o que aconteceu. Não achei assim esses números que o Palmeiras atropelou, amassou o Corinthians. Não. Teve um momento ali, principalmente metade do segundo tempo em diante, até fazer o gol. E o segundo tempo, né? O Palmeiras mais buscando ali, circulando mais no campo ofensivo, o Corinthians baixando mais as linhas. Bem desfalcado o Corinthians. Palmeiras perdeu uma grande oportunidade de vencer, se não me engano, desde 2000 e... Eu vi o Nicoletti na reportagem falando... 22. Desde 2020, alguma coisa assim, 22, que o Palmeiras não ganha do Corinthians na Neoquímica Arena. Ontem era uma grande oportunidade, porque o momento do Palmeiras era melhor, o time do Palmeiras estava completo, o Corinthians desfalcado, numa situação no Campeonato Brasileiro mais delicada, né? E desperdiçou. Eu estou com o Abel, que ele falou na coletiva. Nesse ponto, tá? Foram várias coisas que ele falou. Mas quando ele diz que o Palmeiras perdeu 2 pontos, eu concordo. Com todo respeito ao Corinthians e parabéns ao Corinthians pelos 115 anos. Mas no jogo de ontem, a grande possibilidade de vitória era para o Palmeiras, com o time completo, e não aproveitou isso. E até se o Palmeiras vence, com os jogos que tem a menos, vencendo, ele passaria o Flamengo, né? Seria o líder em pontos perdidos. Agora não, mesmo vencendo. É isso aí. Perdeu uma oportunidade, foi superior, mas não a ponto de ser assim, foi muito injusto o empate. Não. Agora, não teremos mais derby nessa temporada, né? Porque o Palmeiras não está mais na Copa do Brasil e o Corinthians não disputa a Copa Libertadores. E no Campeonato Brasileiro já tivemos os 2 jogos. Mas, bom, a gente se fartou de derbys em 2025. Foram 7 partidas e só uma vitória do Palmeiras. E ontem o Jean Oddi, agora não vou me lembrar dos números exatos. 111 120 finalizações do Palmeiras nesses 7 jogos. E metade do Corinthians, na casa de 60. E o Corinthians venceu 3. Foram 3 vitórias do Corinthians. Tá vendo? 3 empates. Deu razão pro Zinho, só tá uma vendo? vitória palmeirense. O problema está na finalização. O Palmeiras peca especialmente na finalização, Zé? Não, eu não sei o total dessas 120, né, finalizações, das quais o goleiro fez a defesa, né? Aquelas defesas importantes, por exemplo, como um pênalti do Hugo, né? Que o Rafael defendeu Veiga 2 pênaltis. Tal. Estevão e Rafael Veiga. Então eu não sei qual é a quantidade de defesas importantes que o goleiro do Corinthians fez em relação a esses jogos.
Mas eu acho que eu vou usar a palavra que o Abel tanto gosta, né? Que é eficácia. Quando você não tem eficácia, você, em jogos como esse, como Corinthians e Palmeiras, nos mínimos detalhes, você acaba sendo punido. Me volto a falar, 3 jogos, 3 gols de cabeça do Corinthians, se não me engano, foram 3 gols, né? Os 3 gols com o Gustavo Henrique e o Gustavo Henrique jogando sozinho. Isso são pequenos detalhes que fazem a diferença em jogos como esse. Eu acho que o Palmeiras, por exemplo... Tem o gol de cabeça do Memphis, né? Sim, teve o gol do Memphis de cabeça. É verdade. Dentro da área, um erro de posicionamento do Gustavo, que o Gustavo Gomes foi tentar adivinhar, perdeu o tempo da bola e o Memphis fez um belíssimo gol. Mas assim, eu particularmente acho que a estatística é legal, tal, mas tem treinador que usa para justificar, tem treinador que usa para tentar encontrar uma desculpa para o resultado, para falar que o desempenho foi bom, uma série de outras coisas, como existe o lado positivo também das estatísticas para você anular um adversário, para você criar mais oportunidades em determinados momentos, em determinadas partes do campo. Mas ontem aí nós estamos vendo, eu acho que assim, no começo do jogo, os primeiros 15, 20 minutos, eu achei que o Palmeiras fosse marcar uns 2-0. Né? O Palmeiras estava pressionando, criando chances, tinha mais posse de bola, né? Tinha uma pressão a mais, né? Próximo ali do gol do Corinthians, mas acho que o Corinthians conseguiu se defender bem e conseguiu, de certa forma, depois do gol do Palmeiras, conseguiu sair um pouquinho mais para o jogo. Um jogador que para mim foi importantíssimo para o Corinthians ontem, para mim é o Garro. Né? O Garro foi importantíssimo ontem. A Breno Bidon jogou bem. O cara que saía o tempo todo, tirava um pouquinho a zona de conforto do Palmeiras. O Lucas Evangelista jogou sozinho o jogo inteiro, com a facilidade para ditar o ritmo, distribuir o jogo, né? Olha essa bola aí, ó, o Hugo, né? Hugo muito bem no jogo. Fez uma bela defesa. Então, assim, o Bidon também, né? O Bidon... Breno Bidon fez um jogo especial. Gustavo Henrique, além da participação no gol, foi Gustavo firme Henrique. lá atrás. Assim, acho que dentro daquilo que se esperava do Corinthians... com seus desfalques, com os seus problemas, eu acho que ele não podia esperar mais do Corinthians que o Corinthians fez ontem. Né? A gente podia esperar um pouco mais do Palmeiras. Pelas derrotas, pela classificação recente na Copa do Brasil, pela maneira como foi a desclassificação, especialmente no Allianz Parque. Né? Esperava um jogo, por jogar esses jogos tantas vezes, esperava um jogo mais sentido do Palmeiras em relação a querer matar o jogo. E não foi isso que eu vi, não. Eu acho que eu vi um time com vontade, mas com algumas limitações. E o Corinthians, dentro daquilo que poderia fazer, está de parabéns. Está de parabéns porque tinha muitos desfalques. Durante o jogo, perdeu um jogador importantíssimo, que é o Ranieri, em relação à marcação. Aí o Dorival teve que botou o Tchoca de zagueiro. Tchoca de zagueiro. Aí pôs o Kaká depois, traz o Ryan, o Maicon sai, né? É que o Ranieri... Com 4 zagueiros. Então. O Ranieri já estava jogando de zagueiro. O Ranieri terminou o jogo com 4 zagueiros por necessidade por dificuldades. E aí entra a questão do Palmeiras e uma coisa que eu vou chamar um pouco a atenção, né? Que se fosse ao contrário, provavelmente o Abel reclamaria, como ele já reclamou algumas vezes. O Palmeiras ficou a semana inteira sem jogar. Ou estou enganado? Não ficou. Ficou sem jogar, descansadinho, tranquilo. O Corinthians foi até lá Curitiba, teve um jogo dificílimo contra o Atlético. Voltou ao campo sintético, voltou, enfrentou o Palmeiras com todas as dificuldades e conseguiu igualar o jogo. Dá para dizer que foi 1-1 pro Corinthians. Sim. Acho que até o Abel concorda. Vamos ouvir o Abel? Bora. Abel Ferreira falando no Equipe F. Mas os jogos aqui, este ano, as vezes que viemos aqui jogar, foi isto que vocês viram aqui. Só que nem sempre o resultado traduz aquilo que é a eficiência e a produção de uma equipa, como foi o caso de hoje. O sentimento meu é exatamente esse, é sentimento de derrota, perdemos 2 pontos. Fomos melhores na primeira, na segunda, não é o primeiro jogo que isto acontece, para mim, na minha opinião, no jogo da Copa aqui em casa do nosso adversário igual. Pascoal. Senhor. As palavras do treinador do Palmeiras. O Zinho falou a respeito disso, eu também concordo com ele, né? O time foi melhor nos 2 tempos, mas não teve a capacidade de fazer os gols. Perdeu as oportunidades. Teve lance cara a cara que desperdiçou, teve finalização que não foi tão caprichada, poderia ter sido melhor. Teve momentos em que poderia ter trabalhado a bola e tenta fazer o chuveirinho, porque aí já bate o desespero, já vem o final da partida. Eu acho que o sentimento do Abel é o sentimento do torcedor do Palmeiras em linha geral. São 2 pontos perdidos. Antes do jogo, eu disse aqui, né, que eu achava que o jogo pesava mais para o Palmeiras do que para o Corinthians. Uhum. O Corinthians já ganhou tudo que tinha que ganhar do Palmeiras. Ganhou o Paulista e desclassificou o Palmeiras da Copa do Brasil. Esse era só mais um jogo para o Corinthians que o Corinthians não queria perder. Caberia ao Palmeiras
né? Caberia ao Palmeiras entrar nesse jogo de maneira decisiva para ganhar. Fez 1-0, não sei por que não implementou o mesmo ritmo depois de 1-0. O gol sai muito cedo e o time parece que fica naquela expectativa de ter um contra-ataque. Teve um com o Vitor Roque, teve uma bola que sai pela direita e tal. Mas, sabe, sem aquela de expectativa de criar e essa criação ser definida com gols. Então, eu acho que o torcedor do Palmeiras fica com esse sentimento de perder 2 pontos. E o torcedor do Corinthians fica felizão, porque esse ano não passou vergonha contra o Palmeiras. Não sei no Campeonato Brasileiro, primeiro turno, o Palmeiras venceu por 3-0, mas tirando isso, o Corinthians deitou e rolou no derby. Deitou e rolou. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que empatou com o Corinthians 1-1 e agora foca na próxima partida do Brasileiro. Agora, para agregar no vídeo e deixar você 100% atualizado, deixa eu trazer notícias atualizadas aqui do Palmeiras. Falar aí do Thales, olha aí, ó, Thales, jovem revelação do Palmeiras, foi anunciado pelo Almeria. Marrento aí na foto, cheio de marra, hein? Almeria anuncia a contratação do jovem Thales, ex-Palmeiras. Boa sorte aí pro Thales no novo clube. Trazer mais uma matéria aqui, ó, do Verdão. Piquerez e Emiliano Martínez do Palmeiras se apresentam para defender a seleção uruguaia. Então olha aí a dupla do Palmeiras, o Piquerez e o Emiliano Martínez já se apresentaram no caso, né, para jogar aí pela seleção uruguaia 2 jogos pelas eliminatórias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.